Mar de Amor, resumo do capítulo 97. Marco segue determinado em defender Victor Manuel diante de toda a sala e é aplaudido por todos. No intervalo do julgamento, Estrela confronta o advogado de Luciana e diz que 72 anos de cadeia é demais. O advogado segue irredutível e diz a Estrela que fará que todo o peso da lei caia sobre o crime que Victor Manuel cometeu. Cacilda pergunta a Guilhermo se ele deixará que acusem Victor Manuel quando sabe que não é o verdadeiro assassino. Visando a saúde de Luz, Mercedes resolve levá-la para casa e reitera que o julgamento irá durar muitos dias. Guilhermo pergunta a Cacilda se ela prefere que ele vá para a cadeia e fique privado da liberdade. Cacilda diz que não e reitera que se isso acontecer irá morrer de dor. Guilhermo não compreende, então Cacilda lamenta que Guilhermo tenha se tornado o mesmo Guilhermo de antes, aquele que abusou dela há 20 anos. Guilhermo a observa atentamente. Sozinho, Santos segue impaciente aguardando pelo regresso de Catalina. Catalina conta a Leon que o advogado de Luciana pediu 72 anos de cadeia para Victor Manuel. Leon e Catalina comemoram o azar de Victor Manuel. Marco orienta Victor Manuel que serão implacáveis com ele e, portanto, ele deve ter segurança ao responder às perguntas. Em pensamento, Victor Manuel diz que a presença de Estrela no julgamento lhe dá força. Guilhermo encontra a Estrela sozinha na sala do julgamento e diz que lhe dói vê-la sofrendo. Estrela diz que é impossível não sofrer, pois amando como ama Victor Manuel, se sente impotente não poder ajudá-lo. Estrela teme que Victor Manuel pegue 72 anos de cadeia. Guilhermo diz que talvez o juiz não leve essa sugestão de pena em consideração. Catalina chega em casa. Santos a toma pelo braço e lhe pede explicações por não ter comparecido antes. Catalina explica que estava no julgamento de Victor Manuel. Santos a desmente e diz que sabe que ela estava com seu outro amante, Leon Parra. Catalina fica surpresa. Cacilda surpreende Estrela e Guilhermo conversando e o confronta se nem por Estrela irá assumir o que fez. Estrela não compreende, então Guilhermo diz que não tem nada para esconder. Estrela diz que entre eles não pode haver segredos. Guilhermo orienta Estrela a não dar importância ao que Cacilda diz e reitera que chegará o momento em que Estrela saberá dessa verdade a qual Cacilda se refere. De volta ao julgamento, o juiz pergunta a Victor Manuel se irá confessar o crime que cometeu. Victor Manuel responde que é inocente e, portanto, não pode assumir um crime que não cometeu. Victor Manuel diz a Salvador que não quer saber o que será de sua vida e reitera que está perdendo as esperanças. Salvador o orienta a não perder a fé. Em casa, Estrela confronta Guilhermo sobre a acusação de Cacilda. Guilhermo explica que Cacilda colocou uma ideia descabida na cabeça, então Cacilda acaba confessando que Guilhermo não quer admitir que é um assassino. Durante a noite, Santos tem um pesadelo com Catalina, onde a procura por um labirinto e quando a encontra não consegue tocá-la. Estrela confronta Guilhermo sobre ser o assassino de Hernan. Guilhermo diz que no momento eles devem focar na defesa de Victor Manuel, pois ele não pode ser condenado por um crime que não cometeu. Estrela confronta Guilhermo se foi ele que cometeu esse crime. Guilhermo fica indignado com a pergunta de Estrela. Cacilda e Aurora pressionam Guilhermo para que conte a verdade. Oriana vai ao quarto onde Santos está vivendo e ele se vira com o intuito de que Oriana não veja. Guilhermo revela que chegou ao apartamento de Hernan com o intuito de matá-lo, mas não é assassino. Cacilda revela que não compreende por que Guilhermo estava tão nervoso e foi até a igreja. Guilhermo reitera que não se transformou no assassino de Hernan por pouco e, portanto, ficou meio impressionado. Marco aparece no apartamento com o intuito de falar com Estrela, mas não a encontra, então convida Heleninha para jantarem. Heleninha fica sorridente. Oriana tenta convencer Santos a irem embora. Santos explica que há uma voz dentro de sua cabeça que o impede. Heleninha recusa o convite de Santos e diz que deve dar banho e alimentar o bebê. Após Marco ir embora, Heleninha fica sorridente. Victor Manuel revela a Marco que se for declarado culpado, irá fugir da cadeia. Marco o observa. Catalina volta a ter intensas dores de cabeça devido ao tumor que tem na cabeça e que ninguém sabe. Rosélia aconselha Oriana a sequestrar Santos novamente e levá-lo para a mesma ilha de quando impediu que ele se casasse com Rainha. Moharas procura Osvaldo e relata que ela sente intensas dores de cabeça. Osvaldo explica que essas dores de cabeça são em consequência de um tumor que ela tem na cabeça. Moharas fica chocado ao descobrir. Do alto de uma árvore, Rosélia e Oriana observam Santos para capturá-lo com uma rede, mas Oriana acaba caindo e machucando a perna. Moharas diz a Catalina que está ciente que ela possui um tumor na cabeça e lhe oferece
oferece seu apoio, mas Catalina o rejeita. Oriana chega em casa com a perna engessada e deixa todos chocados. Estrela pergunta a Santos se ele pretende ficar no apartamento. Santos explica que não e reitera que vai embora se encontrar com Catalina. Mercedes visita Victor Manuel e lhe conta que esteve com Estrela e pretende se casar com ele mesmo estando na cadeia. Victor Manuel diz a Mercedes que tem outros planos e ela não se encaixa neles. Mercedes volta a afirmar que quer ser sua esposa. Se inicia novamente o julgamento de Victor Manuel e Catalina é convocada a depor contra ele. Catalina jura diante de todos que dirá apenas a verdade. O advogado de Luciana pergunta qual a relação de Catalina, tendo em vista que é casada com Victor Manuel. Catalina explica que no princípio Victor Manuel era carinhoso, mas depois se transformou em alguém violento e obcecado por Estrela. O advogado questiona Catalina sobre a reação de Victor Manuel quando Estrela preferiu Hernan. Catalina diz que Victor Manuel ficou louco de ciúmes e resolveu matar Hernan. Todos ficam indignados com o relato de Catalina e Victor Manuel a observa atentamente. Victor Manuel diz que tudo que fez foi ajudar Catalina, enquanto agora ela o apunhala pelas costas. O advogado de Luciana pergunta a Catalina se ela sabia que Victor Manuel planejava matar Hernan. Catalina diz que sim, então Marco protesta e diz que o advogado de Luciana está induzindo as respostas de Catalina. O juiz aceita o protesto de Marco, então o advogado de Luciana pergunta a Catalina o que ela fez quando soube que Victor Manuel estava decidido a eliminar Hernan. Catalina diz que fez tudo para impedi-la. Nesse instante, Victor Manuel se levanta e diz que Catalina mente descaradamente. Além disso, é declarada doente mental. Estrela também se manifesta e dá apoio a Victor Manuel. O juiz exige ordem na sala. Catalina diz ao juiz que não está mentindo e reitera que Victor Manuel é o assassino de Hernan Irazábal. Luz chama Catalina de louca e hipócrita. Luciana diz que Catalina é uma mulher boa e a felicita por sua coragem em dizer a verdade. Simona tenta seduzir Leon e ele a evita. Victor Manuel explica ao juiz que Catalina está mentindo e reitera que se casou com ela apenas por dó. O juiz ameaça esvaziar a sala e seguir o julgamento apenas com os interessados caso sigam com essa baderna. O advogado pergunta a Catalina quando se convenceu que Victor Manuel havia cometido um crime. Catalina explica que foi quando Victor Manuel chegou em casa e disse que Hernan não iria conseguir o amor de Estrela. Catalina reitera que nesse momento compreendeu que Victor Manuel havia matado Hernan com suas próprias mãos. Em pensamento, Luciana diz que Catalina está colaborando para que se faça justiça. Catalina começa a chorar e diz que se há justiça nesse mundo, Victor Manuel pagará pelo crime que cometeu. Catalina pede ao juiz que lhe dê o castigo que merece. Luz fica atordoada com tantas mentiras e resolve abandonar a sala. Estrela faz o mesmo após alguns segundos. Luz diz a Estrela que mesmo à beira da morte, Catalina segue provocando danos. Estrela não compreende, então Luz revela que as dores de cabeça de Catalina são em decorrência de um tumor cerebral que não pode ser operado. Estrela fica surpresa. Santos pede a Deus que não permita que o depoimento de Catalina cause mais dano a Victor Manuel. Marco pergunta o quanto Catalina ama Victor Manuel. Catalina explica que o amor que sente por ele é muito grande, então Marco a confronta porque depõe contra ele. Catalina explica que seu pai a ensinou desde pequena que antes dos sentimentos está a verdade e por isso o acusa, pois sabe que é a verdade. Marco questiona Catalina qual era sua relação com Hernan. Catalina responde que era uma relação normal entre médico e paciente. Marco pergunta a Catalina se foi Hernan que indicou que ela deveria ficar internada em uma clínica para doentes mentais. O advogado de Luciana protesta e diz que não está em julgamento o estado mental de Catalina. Marco explica que é muito importante a resposta de Catalina para se certificarem de que ela está certa de suas faculdades mentais. O juiz nega o protesto do advogado de Luciana e pede a Catalina que responda à pergunta de Marco. Catalina admite que foi Hernan que aconselhou sua internação. Então Marco a confronta se sua saída do hospital é temporária ou definitiva. Catalina explica que os médicos consideram que ela está curada. Marco pergunta se Catalina estava ciente que Hernan queria separar Victor Manuel e Estrela. Catalina diz que sim e reitera que o
apoiava. Marco pergunta se Catalina era cúmplice de Hernan. Catalina explica que não. No entanto, Victor Manuel era seu marido. Catalina reitera que Hernan não era um homem de armadilhas, era um homem correto e totalmente íntegro. Jamais deu motivos para que duvidasse de sua honestidade. Nesse instante, Marco diz diante de todos que Hernan não vacilou em sequestrar Estrela Marinha, aproveitando de uma confusão mental que ela padecia na época. O advogado de Luciana protesta e diz que Marco está colocando em dúvida a honestidade do falecido. O juiz nega o protesto do advogado. Marco dá continuidade à defesa e diz que Hernan chantageou Estrela quando esteve refém de Leon e propôs sua liberdade em troca de se casar com ele. Marco reitera que, sendo rejeitado, Hernan abandonou Estrela à sua própria sorte nas mãos de um criminoso procurado pela lei. Marco reitera que Hernan fez tudo isso e enfatiza que só Deus sabe qual de seus inimigos causou sua morte. Catalina sai da sala do julgamento e provoca Luz, que, tomada pela raiva, lhe dá uma bofetada no rosto. Estrela aparta a briga. A vizinha de Hernan presta seu depoimento e diz que Victor Manuel saiu nervoso do apartamento de Hernan e disse coisas horríveis sobre ele. Marco pergunta se a vizinha entrou no apartamento depois que Victor Manuel o matou. A vizinha diz que não, do contrário teria um infarto. Marco a confronta como pode garantir algo que não viu. Ela explica que Victor Manuel lhe disse que Hernan merecia a morte. Victor Manuel se levanta e diz que a vizinha está o acusando com base em suas próprias suposições e reitera que nem ela e ninguém o viram matar Hernan. Catalina pede a Santos que mate Estrela Marinha. Santos a observa desconfiado. O juiz pede um recesso de meia hora para que retornem com o julgamento e Estrela pede a Marco uma permissão especial para que veja Victor Manuel antes que iniciem novamente o julgamento. Marco explica que é impossível, pois Mercedes já está com Victor Manuel. Estrela se mostra incomodada. Guilhermo pergunta como Mercedes conseguiu essa autorização. Marco diz que não sabe e reitera que essa permissão não é fácil de conseguir e enfatiza que Mercedes deve ser persistente. Estrela diz que está perdendo e reitera que Mercedes está se apoderando do amor de Victor Manuel e ele não se dá conta. Cacilda diz que Estrela está jogando Victor Manuel nos braços de Mercedes, se negando a visitá-lo. Mercedes diz a Victor Manuel que seu destino é envelhecer junto a ele. Victor Manuel diz que jamais permitiria que ela fizesse esse sacrifício. Mercedes diz que fará com que Victor Manuel a ame. Santos pede a Catalina que não o transforme em um assassino. Catalina diz a Santos que os escravos não protestam e ele deve fazer tudo que ela mandar. Luciana é convocada a depor. Seu advogado a confronta sobre quantos filhos tem. Luciana responde que nenhum e reitera que o único que tinha o assassino Victor Manuel atirou. Marco protesta e diz que Luciana não deve se referir a Victor Manuel como um assassino, pois não foi comprovada sua culpa. O advogado de Luciana pergunta a ela como ela descobriu sobre a morte de Hernan. Luciana conta que chegou em seu apartamento a fim de lhe fazer uma surpresa e o encontrou morto. Luciana diz que não é justo que Luz tenha trazido ao mundo uma fera sem entranhas que tenha tirado a vida de Hernan. Luz diz que Victor Manuel é um homem bom e decente e soube ganhar o amor de Estrela. O juiz ameaça expulsar Luz da sala se não se calar. O advogado questiona Luciana o que motivou Victor Manuel a eliminar Hernan. Luciana diz que Victor Manuel matou por inveja, ciúmes e por se sentir inferior a Hernan. O advogado pergunta a Luciana se ela tem certeza ou supõe que Victor Manuel odiava Hernan. Luciana diz que fala com certeza, pois Hernan lhe contava tudo e não tinha segredos com ele. Simona comunica a Frederica que Hernan foi morto e Luciana herdará uma grande quantia em dinheiro. Frederica gosta da ideia e resolve ir para a capital. O advogado pergunta a Luciana em que condições Estrela vivia com ela em Acapulco. Luciana explica que Estrela era uma paciente muito especial para Hernan e ele preferia tratá-la em Acapulco. Victor Manuel diz que Luciana está mentindo e reitera que Hernan sequestrou Estrela e Luciana foi sua cúmplice. Estrela diz a Cacilda que Luciana mente e pedirá a Marco que a coloque como testemunha de Victor Manuel para desmenti-la. O juiz dá direito a Marco para que interrogue Luciana. Marco choca todos ao optar por não interrogá-la. Em casa, Guilhermo diz que Marco agiu bem em não fazer perguntas a Luciana, pois era bem provável que ela passasse mal ao dar seu depoimento. Alguém bate na porta do apartamento de Hernan. Luciana se levanta para atender. Se trata de Frederica, que chegou de viagem.